o ponto médio do lado AB vai ser, a gente já viu que vai ser igual a quem? A mais B sobre 2, tá? Então vai ser menos 1 mais 1 sobre 2. E quem? E 3 mais menos 2 dividido por 2. Então eu tenho que o ponto médio do lado AB vai ser quem? 0 e 1 sobre 2. Tá? De forma análoga, você vai ter que os pontos médios, ponto médio do lado AC é 1 sobre 2 e 4. E o ponto médio do lado BC é igual a 3 sobre 2, tá? E 3 sobre 2. Que é fácil da gente encontrar também quem são esses pontos médios. Tá certinho? Feito isso, agora você vai para o triângulo, e marca esses pontos médios, tá? Isso daqui é na letra A. Na letra B, ele pede para a gente determinar quem é, quer dizer, na letra B é o ponto médio, né? Então deixa eu só corrigir aqui. Aqui é a letra B e aqui é a letra C. Porque na letra A é para a gente marcar os pontos no gráfico. Tá? No gráfico. Isso daí a gente fez usando o GeoGebra. E na letra C ele pergunta se o triângulo ABC é isósceles. Para verificar se um triângulo é isósceles, equilátero ou escaleno, eu tenho que verificar quais são as medidas desse lado. Então vamos fazer a mesma coisa com o lado AB. Tá? Então vou determinar a medida do lado AB, a medida do lado AC e a medida do lado BC. A medida do lado AB vai ser quem? Opa, eu sei que o ponto A é menos 1 em 3 e o ponto B é igual a 1, 2. Eu vou usar a fórmula. Então, quem vai ser a distância de A para B? Vai ser quem? Vai ser menos 1, né, ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. Tá? Isso daqui então vai ser igual a quem? Vai ser 0 ao quadrado. Não, 0 não, perdão. Menos 1, deixa eu apagar aqui. Menos 1 dá igual a menos 2. Então isso vai ser 4, né, mais 25, que é 3 mais 2 ao quadrado, ou seja, a raiz de 29. E eu falei na sala que você, nesse caso, pode deixar a raiz de 29 com medida. É bom você, na hora da resposta, colocar a raiz de 29. Agora, para efeito de marcação em gráfico, você pode dizer que é a forma aproximada, ou seja, a raiz de 29 vai ser aproximadamente 5,39. Que na hora que você marcar lá no gráfico, isso é 5,4. Tá? Eu preciso da calculadora para fazer esses cálculos de medida em gráfico. Mas na hora da resposta, basta você dizer, então, que a medida de AB, opa, faltou um traço aqui em cima, que refere à medida do lado AB, a medida do segmento orientado a B é raiz de 29. Tá? De forma análoga, você tem o seguinte, que a medida do lado AC é igual a raiz de 50, que é aproximadamente 7,07, ou 7,1, né? E você tem que a medida do lado BC é quem? Raiz de 13. Tá? Espera aí. Se a medida do lado AB é raiz de 29, a medida do lado AC é raiz de 50, e a medida do lado BC é raiz de 13, conclusão. O triângulo ele é o quê? O triângulo é escaleno. Então eu posso afirmar que o triângulo ABC é escaleno. Um triângulo ele é escaleno quando ele possui os três lados diferentes, que é o caso aqui em questão, de medida de lado diferente. Tá? Na letra D, ele pergunta, determine o ponto P pertencente aos eixos das abscissas. Então, letra D, eu quero determinar esse ponto P pertencente ao eixo das abscissas, tal que o triângulo ABC seja isósceles e de base AB. Espera aí, então o triângulo, vou fazer um desenho aqui para facilitar, né? Esse triângulo ABC,
Então você tem um triângulo ABC. Tá? Determina um ponto P pertencente aos eixos das abscissas, tal que o triângulo ABC. Aqui na ABC, né? É a Então, assim, determine um ponto P pertencente ao eixo das abscissas, é o que ele quer, tal que o triângulo ABP seja isósceles e de base AB. Tá? Então, mas espera aí, se esse ponto pertence ao eixo das abscissas, esse ponto P, ele é do tipo x0. E está falando que esse triângulo é isósceles de base AB, ou seja, os lados que eu tenho certeza que são iguais é AP e PB. Eu posso até afirmar isso, né, de cara, que AP tem a mesma medida de quem? De BP, partindo do princípio que esses triângulos eles são isósceles. Feito isso, agora você vai calcular quem é essa distância de A para P. Tá? Da mesma forma, eu vou calcular que é a distância de B para P. Fazendo os cálculos aqui direitinho, tá? Vale lembrar que eu estou considerando A igual a menos 1 e 3 e B igual a 1 e menos 2. Você tem então que a distância de A para P, usando a ideia, né? A para P vai ser quem, Fred? A para P vai ser igual a raiz quadrada de x menos 1, ou seja, x mais 1 ao quadrado, que é menos 1, né? Mais quem? Mais 0 menos 3 ao quadrado. Se a gente resolver isso daqui tudo direitinho, você vai chegar que a medida desse lado AP vai ser o quadrado primeiro, todo aquele processo. Isso vai ficar assim. Isso tem que ficar assim. Tá? E usando a mesma ideia da distância de A para P, você tem então que a medida do lado PB, ou seja, BP, tanto faz, BP, é igual a quem? Raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá? Aí agora eu vou comparar. Eu já sei que o lado da P é igual ao lado BP. Se a gente comparar esses dois aqui, ou seja, eu vou ter isso daqui, ó, que x ao quadrado mais 2x mais 10 vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. O que você tem então? Que essa, né, no caso dessa raiz aqui, eu posso cortar aqui, né? E se a gente resolver essa equação simples, eu vou parar, né? Também vou cortar o x ao quadrado. 2x mais 10 vai ser igual a menos 2x mais 5. E aí, se você resolver aqui, você vai obter que x é igual a menos 5 sobre 4. Tá? E aí eu chego ao que eu queria. Tá? Que esse ponto, então, esse ponto x para x, né? Deixa eu até escrever o ponto da forma correta, que é o seguinte. Já que ele está pedindo o ponto P, você tem que escrever. O ponto P, então, vai ser igual a menos 5 e 4. Menos 5, 4, né? E 0. Tá? É isso.